Muito bem, meus amigos, estamos na 35ª conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com o meu amigo Pedro Turra. Pedro, queria agradecer já de cara ao Wagner Armani, que foi quem fez a nossa conexão, grande amigo, grande parceiro, está comigo aí em vários cursos da OAB aqui no Rio Grande do Sul e em Campinas. O Pedro está em Campinas e vai falar conosco sobre o artigo 421, A, B, C, D e todas as letras aí que colocaram não é nem na função social do contrato, né, mas na liberdade de contratar e nessa dificuldade de revisão contratual que estão tentando colocar aí goela abaixo dos brasileiros, né, Pedro? E, Pedro, quero te agradecer em nome da Sulamita Cabral, da presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. O Instituto está fazendo 98 anos agora em novembro, tá? E quero te agradecer em meu nome, eu sou o diretor do Departamento de Direito Civil do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Meu amigo, obrigado pelo aceite, obrigado por dedicar alguns minutos do teu dia aí conosco, da tua semana, para começar a semana. Hoje a gente está gravando numa segunda-feira, hoje, segunda-feira, 18 de novembro, 9 da manhã, e já começamos assim a semana com uma gravação sobre a atualização do Código Civil para o IARGS. Isso é muito importante para nós, meu amigo. Obrigado mesmo, viu? Arnaldo, eu que te agradeço, agradeço aí na pessoa do Wagner também, que sempre me coloca em lugares tão prestigiosos como esse. É um prazer falar sobre esse tema, né? Porque além de eu ministrar algumas disciplinas em graduação e pós sobre contratos empresariais, eu também atuo, né, enquanto advogado, basicamente 60% societário, 40% contratos empresariais, se é que existe essa divisão, né? Então, a gente falar sobre isso é até um exercício muito técnico de pensar como é que vão se estruturar os nossos minutas atuais, né? Muita coisa vai ter que mudar se essa reforma for aprovada. E eu acho que eu estou aberto aí para a gente ter um diálogo interessante. Trouxe algumas citações de coisas que eu pensei ao longo, né, do último semestre, que eu até trouxe para algumas aulas, alguns julgados aqui, e aí a gente vai conversando e vai tentando estruturar sobre essa ideia. Maravilha. Como é que você quer fazer? Eu posso falar? A gente Pode. vai. Vai direto, toca direto e eu vou fazendo alguns apontamentos, né? Mas pode tocar direto, pode tocar direto. Fique à vontade, Arnaldo, se precisar me interromper. Bom, vamos lá. Arnaldo, eu acho que quando eu começo a falar sobre contratos empresariais, né, que tudo começa ali no 421, e aí a gente está diante desse projeto que é encabeçado pela Paula Forgione, inclusive, né, é uma das principais bibliografias do meu curso, ela é professora de Direito da USP, né, nessa parte de contratos empresariais. Eu acho que ela traz um pouco, né, dessa aura civilista e ela também, eu gosto muito de uma citação do livro dela, que é o livro que a gente usa muito aqui em São Paulo, que é a Teoria Geral, que ela fala desse azeitamento, né, do fluxo das relações econômicas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa sobre contratos empresariais, a gente precisa pensar a partir do civil raiz. Então, a gente considera a escada pontiana, a gente considera, né, validade, eficácia, existência, né? Mas eu acho que o direito empresarial em si demanda algumas particularidades e a gente tem enfrentado, né, uma série de desafios no âmbito contratual, principalmente quando a gente pensa, né, eu acho que antes da gente gravar, eu estava conversando com o Arnaldo a respeito dessa dinâmica de algoritmo mesmo, né? O contrato digital, ele ganhou um protagonismo significativo na nossa vida e, e aí eu acho que a gente pode começar a partir disso para entrar necessariamente, né, nas Uhum. críticas e barra ou elogios ao projeto, né? Eu acho que o projeto ele tem um intuito um pouco mais intervencionista, coisas que eu não concordo, e coisas que eu concordo, e aí a gente vai também pensar, porque é aquilo, né? É uma ideia inicial, e eu acho que talvez até a nossa produção acadêmica seja referenciada para pensar junto sobre isso. Cara, o que que eu acho que a gente pode começar, né? Tem duas coisas que eu me chamaram a atenção nos últimos meses. Uma é de 2023, do ano passado, e uma agora com o projeto, que foi uma decisão recente do TJSP. Eu vou compartilhar com o Arnaldo o número do processo,
que foi uma decisão de primeira instância que equiparou o lojista de marketplace a consumidor, né? Eu acho que eu e Arnaldo, enquanto privatistas raiz, a gente fica um pouco em choque quando se depara com esse tipo de decisão. E eu imagino tanto que isso também não prejudique a estruturação econômica das Big Techs aí, que são Mercado Livre, Amazon, enfim, né? As lojas americanas que não está tão bem, mas que também é um marketplace. Então, eu comecei com uma jurisprudência, né, essa nossa conversa, justamente no intuito da gente pensar o que está acontecendo socialmente para depois a gente entrar em questões técnicas, né? Então, essa foi uma decisão que me preocupou muito enquanto advogado, né, enquanto um defensor da paridade contratual, de um modo geral, porque o que se entende, né, e aí eu também cito uma bibliografia da Ana Frazão, que eu gosto muito, que ela fala sobre economia movida a dados e alocação de riscos em contratos, né? Dela e do Ângelo. O Ângelo é um orientando dela, que hoje é doutor e que também é um excelente. Ele tem alguns cursos sobre contratos típicos e atípicos. E aí, como é que a gente pensa, então, uma contratação dentro de uma plataforma de marketplace, né? Eu acho que esse é um. E não só de um marketplace, né? Recentemente teve uma decisão do CAD a respeito do iFood e a exclusividade de grandes redes, né? E aí também tem a questão concorrencial, então entrem outras searas que a gente precisaria pensar, né? O que que eu acho que me preocupa no projeto de lei, tá? No 421, quando há a mudança da redação, né, o que se propõe é o parágrafo segundo, que vai falar que a cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Então, Arnaldo, quando a gente pensa nessa decisão mesmo, né, que eu peguei, eu uso muito isso com os meus alunos, eu espero que funcione aqui. A gente pega uma casuística, então a gente pensa nesse processo que eu acabei de citar, sobre a questão da equiparação ao consumidor do lojista. Se a gente leva em consideração esse parágrafo segundo, a gente vai dizer que essa relação contratual é nula. Mas eles tiveram uma relação econômica durante 5, 10 anos, sei lá, o Mercado Livre bomba aí há 5 anos. Isso foi nulo, isso não existiu, porque realmente houve uma violação de função social. Então isso me, Esqueceram de me Roma, preocupa. Como é que né? você vê isso? Como que você enxerga isso? Suprécio. Esqueceram dos princípios que vêm lá de Roma, né? Suprécio, surrácio, tutoque, meu Deus do céu, né? Então, eu acho que esse é um ponto que me preocupa, assim. Eu acho que quando a gente pensa em risco Brasil, né? Eu atuo bastante no societário também. E pensa em desenvolvimento econômico, em como tornar o Brasil um país mais atrativo para investidor, isso é uma coisa que precisa ser tangenciado. Então, eu não vejo com bons olhos, né? Eu acho que a função social do contrato é um tema que precisa estar na ordem do dia, mas não ser um elemento caracterizador de nulidade, até porque o judiciário existe para fazer essa avaliação, né? Muitas vezes não tão bem feita, mas ele existe para isso. Então, assim, uma cláusula como essa me preocupa principalmente os efeitos, uma cláusula, né? Um artigo de lei como esse, me preocupa principalmente os efeitos econômicos, né, que isso vai ocasionar. Então, esse era um ponto que eu queria trazer. Eu vou deixar os autos desse processo, o número disponibilizado para você colocar no descritivo da nossa conversa. Eu acho que vale a pena para os advogados que atuam nessa área pesquisarem a respeito disso. E aí, Arnaldo, eu acho que além disso, né, quando eu fui apresentando essas discussões nos meus espaços acadêmicos, né, eu estou no Mackenzie foi onde eu mais tratei sobre isso, né, na pós, porque eu comecei o módulo de contratos empresariais agora em agosto, e aí eu falei, eu preciso falar sobre reforma do código, né, ainda que não esteja valendo, os alunos já precisam estar familiarizados que isso pode vir a acontecer. Aí a gente pode falar do 421C, né, que o 21C e o 21D também tem uma coisa ali que eu não sei, talvez você possa me ajudar a elocubrar um pouco melhor, mas essa presunção. No 421C fala que se presume que eles são paritários e simétricos. Aí o 421D fala que, tirando os contratos de adesão ou as cláusulas predispostas, para garantir a paridade contratual. Mas então, se eles são presumivelmente paritários, por que que pode ter eu tenho um grupo, né? Tem bastante gente do Sul, inclusive, no WhatsApp, que é o Clube de Direito Privado, Clube Literário. A gente compartilha alguns artigos lá. E até um advogado do Rio, o Rodrigo, a gente até conversou sobre isso no WhatsApp, mas não botou em pé.
uma ideia de começar a perguntar, então, para que existe a teoria geral dos contratos? Porque se tudo é contrato de adesão, ou contrato de trabalho, ou contrato empresarial, então, o que sobra para o resto, né? Então, eu acho que isso vem muito nessa lógica, assim, de que isso me gera um pouco de... O que que é a paridade Olha, econômica? na minha Como que opinião, você vê isso? eu penso que a teoria de direito contratual, a teoria geral dos contratos, ela renasce com a economia em rede. Porque com a economia em rede, os contratos e essa economia em rede, ela nasce lá na primeira revolução industrial e ela se fomenta mesmo agora na terceira revolução e quarta, em que os negócios estão formatados em rede. Mas lá na primeira revolução industrial nasce o representante comercial. Ele nasce na primeira revolução industrial. Antes da primeira revolução não tinha excedente para ter representante comercial. Nasce o distribuidor. 100 anos depois nasce a franquia e tudo isso está vindo, está vindo, está vindo, e com a terceira e quarta revolução industrial, com a digitalização, essas relações que são adesivas, que são relações comerciais adesivas, que nasceram lá em 1750, elas se tornam exponenciais com a economia em rede, com o digital. Vê o que faz a Amazon põe o representante, a Amazon ela transforma a representação comercial e a distribuição e a distribuição. Ela põe de pernas para o ar. Antes a gente tinha uma indústria e muitos representantes ou distribuidores ligados a essa indústria. Hoje nós temos um Uma representante só. que é a Amazon ou a Alibaba, então ela põe. Então, cara, é o renascimento. Eu defendo isso aqui no Rio Grande do Sul, nas aulas que eu dou, no que eu escrevo e nas palestras que eu dou. A gente está passando pelo renascimento da teoria geral do direito contratual e esse renascimento é decorrente da terceira e quarta revolução industrial. Agora a gente está falando em DAO, organizações autônomas descentralizadas, que são parcerias comerciais feitas através do blockchain. Então, isso são os novos contratos. E esses novos contratos, como toda economia em rede, precisam ser adesivos, eles precisam estar padronizados. E é isso, sabe? É isso, a gente não pode negar isso. E o que às vezes o que eu vejo é uma dificuldade dos juristas de entender isso, né? E aí traz consumidor. Cara, tem 423 e 424 que resolvem isso desde 2002, o 113, parágrafo primeiro, inciso quarto, resolve isso, inciso terceiro, desde 2002, e a gente ainda está pensando em Código de Defesa do Consumidor, sabe? Então, eu acho que é um Cara, renascimento da teoria geral de direito contratual. nada como conversar com um civilista raiz, né? Eu acho que a gente do direito empresarial acaba ficando um pouco em si mesmado. Eu converso com alguns colegas mais que também pesquisam, né? E eu acho que você traz alguns pontos muito interessantes. Você sabe que você comentando me lembrou, estou orientando um TCC esse semestre sobre... eu sou professor de Direito Empresarial na Unitar, né, da graduação, que é uma faculdade aqui de Campinas. E na graduação a gente está pesquisando, acabou agora, foi semana passada, ela apresentou pirataria e direito de propriedade industrial e redes sociais, né? Porque assim, hoje em dia, por exemplo, um perfume da Yves Saint Laurent original e falsificado são vendidos na Shopee, o original por 700 e o falsificado por 150. E aí eu acho que vai para essa dinâmica, né? Como é que o consumidor se confunde? Qual que é a responsabilidade desse contrato com esse marketplace? Pode ou não pode vender coisas, né, piratas, né? Então, assim, existe toda uma dinâmica que a gente vai ter que precisar reconstruir e olhar, né? Eu acho que a reforma teria que ter vindo muito mais nesse lugar de... Acho que faltou um pouco, né? Ainda que ela traga pontos que eu acho bem interessantes, eu acho que ela confunde alguns... O que está acontecendo no mundo real, assim, né? Eu acho que essa coisa da plataforma é um ponto... Eu gosto muito, eu vou colocar também na nossa bibliografia, essa questão do economia movida a dados, da Ana. A Ana tem publicado muito no Jota sobre isso, com um olhar um pouco mais intervencionista, mas eu acho que vale a pena a gente refletir por esse viés, né? E não ignorar o que a gente tem. Então, assim, as críticas principais dos civilistas que eu acompanho foi muito mais no lugar de, olha, talvez a gente já tenha solução para isso. Inclusive, já vou pular um pouquinho porque eu ia falar mais para frente, mas quando eu fui dar essa aula do Mackenzie, né, eu estava montando ela agora no início de agosto, e eu fiz até um quadro comparativo
que daí eu vou para o 421-C e eu fiz um comparativo com o 113 depois da Lei da Liberdade Econômica, né? Então, Exatamente. é basicamente como se eles dissessem a mesma coisa. Então, tem uma meio que quase como se fosse uma repetição, né? É isso. Então, eu apresentei isso para os alunos, eu falei, olha, o que que vocês veem de diferente? Eles falaram, olha, são salas pequenas, né? A Mackenzie, ele propõe uma pós-graduação em Direito Empresarial de 15 pessoas e todos os alunos com menos de 5 anos de formado. Então, assim, é o cara que quer fazer empresarial, mas a gente sabe que o empresarial hoje ele tem 10 áreas no mínimo. Então, assim, lá ele vai ter uma visão geral em um ano e meio. Eu Uhum. sentei com aqueles 10 alunos, eu apresentei um quadro comparativo, 113, atual, do Código Civil, e o 421-C do projeto de lei. Eu falei, o que que vocês veem de diferença? E realmente, eles não... Foi mais a questão do juiz se valer do lugar da celebração, mas assim, é muito próximo, sabe? E aí, para quê, né? A gente já tem tanta dificuldade na jurisprudência de construir, porque. E aí eu até tiro a minha culpa dos juízes. Hoje em São Paulo a gente tem as varas especializadas no estado todo, mas isso é uma iniciativa que começou há um ano, né? Aí tinha que pegar um juiz de uma cidade de 50 mil habitantes, que tem uma empresa desenvolvida, o cara estava lá julgando alimentos, banco, consumidor, e aí ia chegar boa-fé e paridade e simetria. O juiz ia falar: Meu Deus, meu amigo, eu não tenho condição, assim. Então, Vocês são players. o cara não tem. Exato, o marketplace, ele vai falar: Meu, eu só uso para comprar minhas coisas. Então, assim, hoje eu acho que a gente está caminhando para uma jurisprudência melhor aqui em São Paulo, no estado, antes na capital já era. Só que, assim, essa discussão é uma discussão muito técnica, muito afunilada para o nosso mundo, e não é o mundo real do direito, né? A gente está muito nichado. Eu acho que assim, ó, mas é um mundo real de outras ciências. Isso tá assim, ó, é o dia a Sim. dia da administração de empresas, por exemplo, modelos de negócio, sabe? E o que eu vejo exatamente o que tu falou, doutor. Em primeiro lugar, a gente ainda não conseguiu desenvolver nem o Código Civil que a gente tem. Tu vai para a Exato. jurisprudência, tu vê boa-fé, função social, 112, E a 113, gente não tem um conceito fechado, tem né? o conceito fechado, que ninguém sabe o que que é isso nem como aplicar. Ponto. Nenhum juiz sabe, né? E vou dizer mais, a literatura, olha, sobre função social, eu só leio Judite Martins Costa e mais nada. Me desculpem os outros autores, mas nenhum tem a precisão da Judite Martins Costa no artigo dela, A Função Social do Contrato. Tá lá no Google para quem quiser ver. Eu, eu tô com a cópia aqui, porque eu tenho alguns. Esse. O resto está tentando ainda não consegue. O resto não consegue ainda nem diferenciar a função social de boa-fé, que é uma loucura isso, né? Então, sabe, eu acho que é exatamente isso. Mas o que eu fico mais impressionado, doutor, que eu vejo, e aí a gente consegue ver alguma coisa, mesmo com imprecisão, mas que está sendo feito na jurisprudência, é fazer uma aplicação do direito civil constitucional às plataformas digitais. Principalmente as plataformas não marketplace, mas as de serviço, né? Sim. Então tu vê lá motorista de Uber sendo descadastrado sem defesa prévia. Aí toca ali o direito civil. Entra no campo do trabalho, né? Existe ou não existe subordinação ao algoritmo? Isso é um tema que eu não tenho propriedade para falar, mas É, na eu minha, vejo na os minha professores falando. pesquisa, na minha pesquisa, eu tenho feito uma distinção entre subordinação e coordenação. Entendi. E eu digo assim, ó, todo mundo que fala em subordinação sobre plataformas, né, acaba levando a crer que o contrato de franquia é um contrato de emprego também. Porque Cara, isso no contrato de franquia tem mais subordinação que na Uber. com certeza. Tem É muito muito mais rígido. As regras são muito mais duras, né? são muito mais duras que numa plataforma. Então, assim, existe coordenação e existe subordinação. Daí eu fui estudar o direito do trabalho e vi que daí a subordinação ela se distingue em 5 tipos de subordinação, né? Mas, enfim, a subordinação clássica raiz, que é a subordinação jurídica, ou seja, trabalhar ou não trabalhar se eu quiser, isso não existe nas plataformas. Então, né, eu entendo. Não consegui desenvolver isso ainda em nenhum escrito, porque é falta de tempo mesmo, mas existe uma distinção que é fundamental para o direito civil, que é a distinção entre coordenação e subordinação, né? É muito Isso bom essa colocação que você traz, porque eu já advoguei muito para franqueadoras muito boas e franqueadoras não tão boas, né? A gente sabe também que não dá para a gente ser maniqueísta tanto para o franqueado quanto para o franqueador.
mas eu acho que tem um lugar aí que muitas vezes eu usei. A gente tem que usar o subterfúgio quando a gente está defendendo a parte que não está tão adequada, né? E aí eu sempre usava a questão da paridade no contrato de franquia, porque eu falava, o que que eu sinto, né? A gente que vive a prática dos contratos de franquia. O cara, quando ele compra uma franquia, normalmente ele é um cara que ele quer um emprego, né? E ele quer um emprego sendo empresário, um emprego de empresário. E assim, é muito complexo, porque algumas unidades vão ser muito bem sucedidas aplicando o que é colocar, e outras nem tanto, por conta realmente dessa coisa do empenho, né? E aí é o que eu trazia muito. Eles falavam, você não está dando. Daí tinha uma universidade corporativa, franqueador, tudo, todos os cursos, tudo, o tráfego pago lá disponível, e o cara nunca abriu, entendeu? Então, assim, como é que você quer desenvolver seu negócio se você tem todos os recursos, mas você não usa? A franquia é uma loucura, porque ela fica realmente, ela fica num. As relações padronizadas de comércio são uma loucura, né? Porque elas Mas realmente. é uma coordenação subordinada, né? Eu vejo muito mais, para mim a franquia é coordenação pura, mas o cara se coloca em subordinação, sabe? Sim. Ele escolhe a franquia para ser subordinado e não para ser coordenado. Isso é uma coisa muito maluca da É. prática, né? Mas aí é o perfil, né? O É, famoso perfil do franqueado, né? Porque total. geralmente quem está começando na franquia não consegue entender o que que é o perfil do franqueado. Não. E depois está lá no meio da franquia e, bah, isso é o perfil. Esse cara eu não queria comigo. E é impressionante porque quando o cara saca isso, né, ele é o que tem 15 lojas, assim, eu advogo para alguns clientes assim, né, e é uma área que está muito em alta para mim, assim, nos meus clientes é a parte de estética, né, essas clínicas de estética que vem padronizado. E, cara, eu tenho uma cliente e ela, assim, pegou o negócio, entendeu? Agora ela tem várias e ela realmente é coordenada. As diretrizes vêm e ela vai se adaptando. Agora, o duro é aquela primeira iniciativa, né, empreendedora, e aí a gente sai do campo jurídico e vai meio que para um campo socioeconômico, assim, né? Como também mudar essa ideia do empresário. Mas voltando aqui, só para a gente fechar, né, eu acho que a questão da tipicidade, a tipicidade também é um tema que, né, da parte teórica, que a gente precisa observar, né, no 21C. E o que me incomodou muito, o inciso quinto, né, do 421C, que fala da atipicidade natural dos contratos, versus o 425 que já existe, né? Que é lícito às partes estipular contratos atípicos. Então, assim, o que me angustia, né, desse abecedário do 421 é justamente essa inobservância do que já existe, sabe? Parece que não houve uma coordenação, houve talvez vai haver uma subordinação, aproveitando os termos que a gente estava utilizando anteriormente, no sentido de, pô, mas o 425 já estava lá sobre a possibilidade de você estipular os contratos atípicos. E aí, por que que você fala no inciso 5 do 421C que existiria uma atipicidade natural, né? Então, eu não sei como é que eles vão conversar, não sei como é que o juiz vai interpretar na cidade de 40 mil habitantes, eu não sei como é que a gente, enquanto pesquisador da área, vai manejar isso, como é que a gente vai desenvolver contratos, porque é natural, mas é lícito, mas... Então, não sei, para mim gerou minha E cabeça está meio mesmo o cansada. 425, que é mais clássico que essa proposta aqui de É. atualização, para que ele precisa estar no Código Civil? Né? É como E se dissesse assim, olha, pessoal, tudo nasce a partir do Código Civil, e não é isso, né? É óbvio que os contratos são atípicos, a maior parte deles. Isso é a natureza do mundo, da sociedade. O Código Civil vem depois e regula depois. Então, o código, para mim, o 425 sempre foi uma redundância tola, que não precisa estar na lei, né? Mas, enfim, né? Agora eles repetem ainda repetem de um jeito mais confuso. E aí, eu acho que só para fechar o raciocínio também, para não alongar muito, quando eu estava, né, quando veio o projeto de lei para discussão, acompanhei muito alguns artigos do Marcelo Trindade, né, e ele colocou uma coisa, eu fiz um curso online, assim, acho que no YouTube, falando, fazendo a atualização mais geralzona, e na bibliografia eles indicavam um artigo do Marcelo, eu não estou com o artigo aqui, mas eu lembro que eu tinha feito algumas anotações, que ele fala que a escolha do anteprojeto, né, baseava-se em um equívoco metodológico, porque inicialmente o intuito era ampliar e permitir que a liberdade contratual se efetuasse, né, não havendo abusos em contratos não paritários. Mas aí o projeto, né, sob a ótica do Marcelo, ele cria um regime de mais liberdade que só se aplicaria aos contratos paritários.
ao mesmo tempo em que ele restringe a liberdade porque agrava a insegurança jurídica dos demais contratos. Então, porque todas seriam jogadas para um regime geral. Então, eu acho que essa crítica do Marcelo, né, que eu acho que é um dos principais expoentes do tema, ela me trouxe uma visão assim de que realmente talvez algumas coisas precisariam ser reorganizadas nesse anteprojeto. Mas aí a gente vai ver o que que o tempo vai mostrar, né? Assim, como é que isso vai ser explicitado Ou para a gente nós. vai estar daqui a 20 anos vendo que os artigos não tiveram nenhuma repercussão teórica e não ajudaram o sistema do direito a evoluir, né? Porque é como a gente está dizendo, doutor, a gente já tem artigos que não foram evoluídos ainda. Hoje, o 113, o 420, o próprio 421. Doutor, tu pega o 421 e, para pegar o início da tua fala, o desrespeito à função social gera a nulidade do contrato. Ponto. Isso aí tem que ser conjugado Tanta coisa. com o 113, que é aquela coisa, né, que a prática leva à institucionalização institucionalização da prática, ela se eleva acima, né, de De alguns vinculado contratualmente. inadimplementos contratuais, digamos assim, né? Exatamente. Só que daí a gente vai no 422, olha que beleza, que é a boa-fé. Tô lendo, vou ler aqui a parte final do 422A. O princípio da confiança, que colocaram no Código Civil, que é um pré-contrato, né, da fase pré-contratual, da probidade da boa-fé, ok, são de ordens públicas, tranquilo, e sua violação gera inadimplemento contratual. Como assim? O desrespeito à função social gera nulidade, mas o desrespeito à boa-fé gera o inadimplemento, dois É, princípios da mesma ordem que geram efeitos diferentes. Isso aqui é quase uma brincadeira com o jurista. Vai me desculpar todos os atualizadores do Código Civil, mas pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é uma é. brincadeira. Ainda bem que eu não entrei nem no 422, porque senão a gente teria que ficar aqui muito mais tempo, mas é um pouco angustiante, né? Porque a gente já é muito. Não sei como é que você se sente, Arnaldo, quando você é procurado por um empresário, né? Os caras já vêm um pouco com cabreiro, né? Eles já não gostam do advogado consultivo, né? Eles veem a gente como uma despesa. É porque eles não conseguem provisionar o tanto que a gente economiza para eles, mas não vamos entrar nessa seara. Mas quando eles procuram a gente fala, olha, a gente está estipulando isso, mas ninguém garante que vai vir uma sentença judicial contrária. E aí tem aqueles caras que já estão mais cascudos e já apanharam bastante das decisões judiciais, então para eles, eles sabem que a gente está tentando fazer o nosso melhor enquanto advogado, né? E trazendo o que há de teoria e prática. E paralelamente tem aquele que se indigna, né? E aí a gente fala, olha, meu amigo, vivemos no Brasil, então assim, esse talvez você tem que tentar encontrar o ponto positivo, né, dessa sua escolha, porque essa insegurança jurídica ela vai permear a nossa modalidade negocial. Eu acho que com ou sem reforma as coisas não vão mudar, a gente ainda tem um judiciário. Aqui em São Paulo eu tenho visto algumas iniciativas de melhora, né, no âmbito de segurança jurídica para direito societário e contratos empresariais, que é onde eu navego. Mas assim, ainda é muito incipiente, sabe? E como as relações estão ficando cada vez mais societárias, né? Eu até tô contando uma história saindo um pouco do contrato empresariais. Eu comecei a desenvolver um projeto de plano de incentivo de longo prazo, né? Stock option para uma empresa. E foi um projeto que foi atrasando, atrasando. E quando eu fiz o primeiro parecer, eu falei, olha, a gente ainda não tem sobre natureza remuneratória e indenizatória decidido. Enquanto o projeto rolava, saiu uma decisão do STJ, eu falei, olha, agora a gente já tem. É uma empresa de tecnologia aqui de Campinas, aí os três sócios falaram assim, nossa, não é, o Brasil não é para amadores, né? Porque a gente entrou com um risco, agora a gente perdeu esse risco, mas talvez a gente já tenha ganhado outro. Eu falei, exatamente isso, você Exatamente. pegou a ideia. Eu acho que é isso, né? Eu acho que mais do que nunca, né? A gente está num momento em que, principalmente no direito contratual e empresarial, né? E aí
puxa, o direito empresarial ele vai até o imobiliário, vai em vários, vai para várias E disciplinas, tal, é. mas a gente está num momento que não se trata mais de direito, se trata de uma confluência de ciências, né? E que se o jurista não entender isso, ele não vai conseguir nem fazer lei, né? E cá para nós, doutor, jurisprudência, meu Deus do céu, né? Tá sendo o lugar menos científico do direito é a jurisprudência. Eu chego a ter medo da jurisprudência, porque é um lugar que se nega a ciência, tá? Se reconstrói um conhecimento de forma totalmente precária e com um desconhecimento gigantesco, né? E a importância da jurisprudência para o sistema do direito, né? Eu sou um lumaniano, eu estudo direito comercial a partir de Luhmann, teoria dos sistemas autopoéticos. E eu aprendi com Luhmann que direito é lei e jurisprudência. Lei e jurisprudência. E isso forma um sistema do direito. E nós, advogados, conseguimos irritar esse sistema. Mas nós não somos sistema do direito. A gente irrita, a gente leva coisas do mundo para lá. Mas a jurisprudência, enquanto direito, enquanto sistema do direito, ela simplesmente ela não está, ela não hoje, com o número de processos que a gente tem, né, com o que se espera do juiz, que o juiz seja um juiz que julgue, toque para frente o processo, a gente vê que os fatos eles têm uma vida própria no mundo e uma outra vida no direito. E não tem nada a ver uma Exatamente. coisa com a outra, não tem nada a ver uma coisa Falta com a outra. diálogo, né? Total, mas é mais do que diálogo. Falta uma total compreensão, né? Uma total compreensão das coisas, né? Então, sabe, é como a gente está, doutor, o contrato de representação comercial que a gente estava falando antes, o contrato de distribuição, são contratos que existem há 300 anos na nossa sociedade, né? Eles não se diferenciam muito do marketplace, é adesão, é aquela coisa, ninguém muda nada no contrato, ele vai seguir, é só assinar e fazer o que a indústria, o que o fornecedor, o que o importador determina que seja feito da forma que seja feito, nada mudou, né? E parece que a gente está reinventando a teoria dos contratos com base nas plataformas digitais, mas não está conectando com o que já tem, ao fim e ao cabo, né? Isso quem fala é Castells, Manuel Castells, um sociólogo espanhol. A sociedade de hoje, a sociedade digital e a sociedade em rede, no âmbito dos negócios, ela não está inventando negócios, ela só está botando os negócios na rede. Ou seja, é a mesma coisa na rede. A Por outro teoria meio. tem que ser a mesma, não tenho que criar uma teoria nova. Ou seja, eu tenho que, na verdade, ver o que já está rolando no mercado e, puxa vida, fazer uma aplicação teórica que não é feita hoje. Eu vejo, e cara, eu tô aqui com um livro de cabeceira, meu, Paula Forgione, Fábio Ulloa Coelho, né? Eu ainda vejo isso, né? Que são juristas consagrados no país, são meus professores, são pessoas que eu admiro, mas eu ainda vejo neles, né? Uma total dissonância com o mundo prático, né? Uma não uma dificuldade de entender contrato de adesão comercial que existe há 250 anos. Existe há 250 anos. O representante comercial vai lá e assina o contrato e não discute nada no contrato há 300 anos. O distribuidor faz isso há 300 anos, gente. Porra, e existe um medo de falar que ele assina um contrato de adesão como se o direito não pudesse aceitar isso. Meu Deus do céu, isso é um mundo prático, né? E aí vem as plataformas digitais do marketplace, faz a mesma coisa, só que põe numa rede digital, num www, numa blockchain, agora com o uso de tokens nas organizações autônomas descentralizadas, e é óbvio que o direito não vai conseguir falar sobre isso, porque não consegue falar do contrato de representação, do contrato de distribuição, do contrato de franquia, da integração vertical do agro como contrato de adesão, porque tem medo. Tem medo de falar em direito comercial e adesão.
sabe? É Então, porque parece que vai virar consumerista, né? É não complexo. tem nada a ver, não tem nada a ver, É. É, sabe? e aí é tão complexo que daí a gente tem uma decisão como a que eu citei, né? Que equipara lojista a consumidor dentro de uma plataforma. Nossa, E isso tudo isso, reverbera tão. e tudo isso, doutor, por causa do medo de entender que existe contrato de adesão no mundo comercial. E isso não quer dizer que seja consumo. Isso não quer dizer que seja consumo. E o direito está aí, meu Deus do céu, a gente tem É, juristas. eu acho que a pergunta que fica, Arnaldo, na minha visão, né, dessa nossa conversa, é que o fato de existir a adesão seria uma presunção de falta de paridade, né? Quando eu faço adesão a um contrato, eu deixo de ser paritário a ele? Acho que essa é uma pergunta até para a gente deixar de provocação do vídeo final, Vou te né? dizer uma coisa, eu já conversei sobre isso com alguns colegas. Eu acho assim, olha, esses contratos de adesão comerciais, né, é, eles não são paritários, porque não, um dos Não há contratos. margem de negociação, Mas né? isso não quer dizer que eles não sejam simétricos. Isso não Bom, quer dizer que eles não sejam simétricos. Existem os contratos que tu faz, doutor, de franquia que eu faço, eles não são paritários, mas são simétricos, que a gente tá ali todo com mundo faz uma análise de risco, né? A claro, Clary. a gente aplica a lei, a gente interpreta a lei, a gente protege o franqueado. Óbvio que sim, né? Afinal de contas, nós queremos que os nossos franqueadores prosperem e os contratos durem por Você longo. sabe, Arnaldo, que é uma coisa também que não dá para ignorar enquanto advogado prático, né? Falta a cultura do franqueado contratar um advogado para analisar e negociar. Eu acho que esse é um ponto que me incomoda, porque eu tento, muito sincero, muitas vezes chega para mim, eu preciso de um apoio no contrato de franquia. Eu falo, beleza, eu vou lá, monto a proposta de honorários, mando. O cara fala, eu não vou pagar isso. E às vezes é um honorário tão baixo que eu gastaria 5, 8 horas, assim, entre uma reunião, análise e tal. O cara economizaria tanto e a gente teria tanta. Porque as franqueadoras aceitam negociação, tá? Eu falo porque eu já advoguei muito para os dois lados. E aí, o cara quer economizar uma coisa E vai mínima, gastar de 200 a 500 mil para aderir a uma rede de quer franquia gastar e não vai 8 de gastar 10 advogado. no advogado. É. E aí você fala, cara, então assim, também deixa para o contencioso, porque é uma coisa que também a gente precisaria mudar nessa visão do Cara, empresário para precisa mudar e enxergar. assim, olha, qual que é o principal problema desses contratos assim de como esses contratos que são chamados de colaboração pela Paula Forgione, pelo Fábio Lhoa, que eu chamo de redes contratuais. Esses contratos são contratos de longo prazo. Sendo contratos de longo prazo, passou 6 meses, um ano, caiu na Surrécio, caiu cai naquela no 113 do Código Civil, né? Que é a, o, Prática presume, a né? prática, né? Renova o contrato, ela refaz o contrato, né? Então, quer dizer, os franqueados, os representantes, os distribuidores, os produtores rurais lá na integração vertical, eles assinam o contrato, está tudo errado, está tudo errado. Passou um ano, está tudo certo. Porque a prática dele leva a esse raciocínio. E isso não é novo, isso existe há 5 mil anos, né? Isso é desde Roma, né? Então, assim, até isso falta na nossa maturidade contratual, até isso falta na nossa maturidade contratual. E a maturidade contratual, até para essa coisa, né? Tem aquele vídeo do Abílio Diniz que ele fala, né? Antes de falecer, que ele participou de um podcast, fala: façam bons contratos, né? Contratem advogado. E aí eu acho que entra no. Quando a gente falou muito de franquia, né? Não tem como fugir, porque eu acho que a nossa área madre aqui, além do. Eu tenho muito societário, mas mais franquia. É, quando ele. Você vai conversar com um cara que vai comprar a primeira franquia dele, ele não sabe a diferença entre exclusividade e raio, sabe? E preferência. E aí, como é que o cara vai fazer uma contratação com 80, 100 páginas? Ele não vai ler, ele não tem a capacidade, ele precisa de alguém técnico para fazer ele enxergar. E aí eu acho que entra, né, daí já sai até um pouco da reforma e entra na prática, né? Esse é o nosso desafio enquanto advogado nessa seara, né? Que é muitas vezes pegar o contrato mal estruturado e tentar operar para nossa parte, né? Seja ela franqueadora, seja ela franqueado, ou enfim, né, em qualquer rede de contratual que você use. Mas eu tenho medo, né, do que vem por aí. Eu acho que eu não sei como que isso vai tornar mais inseguro o que já não é tão seguro, mas é o que a gente vai ter que enfrentar. Então, bora estudar para tentar
É, aprimorar isso da melhor eu forma tenho possível. bastante receio também, né? E eu vejo assim, né? A gente está fazendo evoluir o Código Civil sem entender o que está acontecendo na prática hoje, Hoje. sabe? A gente não consegue aplicar o Código Civil hoje. A gente não consegue aplicar o Código Civil hoje para as relações de hoje, né? Então, assim, a gente pega a jurisprudência, que é a principal, né? Porque na literatura a gente se decepciona, mas de vez em quando a gente encontra uma literatura que é boa, né? Mas a jurisprudência realmente, esses dias eu peguei aqui um contrato de franquia, um processo judicial, e que o de São Paulo mesmo, né? Nosso querido desembargador Ricardo Negrão. Não existe, né, dizendo que escrito, né, que o 423 e 424 não se aplicam à franquia. Por conta da lei especializada. É complexo isso. Aí tu Sim. pensa assim, né? Vamos lá, aqui é um espaço de crítica, não fique constrangido, doutor. Mas a gente critica mesmo porque é o momento que a gente tem para criticar. E vamos lá, não aplicar o 423 e o 424 ao contrato de franquia, ao contrato de representação comercial, ao contrato de distribuição. E aí tem mil jeitos de fazer contratos de rede, tem as vendas diretas, o marketing multinível, o agronegócio, a lei do salão de beleza lá, que todo mundo é MEI, ninguém é pegar de ninguém, isso aí tudo a gente recorta como rede, mas é uma reconstrução da realidade totalmente deturbada da jurisprudência, né? E um dos grandes problemas que eu vejo, Arnaldo, de algumas publicações, é esquecer do empresário que está no Simples Nacional, né? Eu brinco com os meus alunos, que é a massa, né? Que é o empresário de pequeno e médio porte, que A massa. esse é esquecido. Assim, um pouco o tributário acolhe, mas o societário barra contratual esquece desse cara em Não níveis. faz. Ele ou uma SA, ele ou a Vale é a mesma coisa. É a mesma coisa e não dá, né, gente? Não tem. Ignorar esses artigos, como você disse, eu não conheço esse julgado, mas é muito preocupante, porque a gente pensa que sempre vai ser uma SA de capital aberto, e na verdade são empresários aí que estão nessa batalha para sobreviver O e, caras e que para ganham menos aumentar. que um profissional de prestação de serviço como nós, né? Então são, né? É o dono de um E foda restaurante, aí. é um Não dono tem de outra palavra para usar. é um dono de restaurante que tira lá 5 mil líquido por mês no centro de Porto Alegre, que eu tô Fora aqui. a dívida que ele já tem acumulada, Paga né? a De... dívida que a gente já tem acumulada e uma outra coisa que ainda ninguém conseguiu falar é o MEI. E o MEI? Não, esse daí eu não vou nem entrar. CNPJ. Eu não tenho referencial, porque daí eu acho que é multidisciplinar, é previdenciário, empresarial, trabalhista. Como é que É, esse cara vai aposentar? Enfim, né? É a dinâmica então, atual. sabe? Mas eu acho que é isso, Turra. A gente está aqui justamente e a nossa intenção e a intenção do IARES, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, é, acima de tudo, né, sem medo, sem receio e sem preocupação com os efeitos das nossas falas, mas é mostrar que o mundo real é outro, né? E é isso que a gente quer fazer aqui. A gente faz teoria, né, com base no mundo real. Quer gostem, quer não gostem, quer fique mais difícil para julgar. Eu sei que fica mais difícil julgar assim, fica mais difícil. Imagina estar aplicando as cláusulas gerais dos contratos a todo julgado, né? Mas é assim que a gente faz, né? A forma completa e a forma que traz mais paridade a contratos que às vezes não são simétricos, né? Ou que até são simétricos, mas não são paritários. E é isso que a gente quer, né? A gente quer, ao fim e ao cabo, um mercado que seja mais justo, mais equânime e mais sustentável. E eu acho que a sustentabilidade do mercado se faz com a sustentabilidade de direitos e obrigações das relações contratuais, né? É isso, né, Turra? Cara, excelente. Obrigado aí pela oportunidade. Foi muito legal. Eu queria fazer uma brincadeira. Você, diferente dos podcasters atuais, o seu microfone é o chimarrão, né? Então, Que a gente vai pro chimarrão é, todo dia. parece que você está no microfone, né? Aqueles de mesa, mas na verdade você está tomando seu chimarrão, né? Cara, Muito a cultura é isso aí, né? A gente não deixa o chimarrão nunca.
A gente aqui em São Paulo é o café expresso, né? Estamos tudo tremendo de tanta cafeína, mas beleza. Obrigado, cara. Foi um prazer te conhecer e obrigado pela Obrigado, oportunidade. prazer foi meu e vamos seguir juntos, vamos conversar juntos. Temos muito o que fazer ainda, né? Muito o que mostrar para a literatura. Eu gosto de falar literatura porque eu acho muito pretensioso falar em doutrina, sabe? A gente acaba É. chamando de doutrinador quem não é doutrinador, então eu prefiro ficar na literatura, eu acho que é uma palavra que se adequa melhor, mas o direito tem as suas particularidades e talvez seja isso, né? O direito fala muito em doutrina quando a gente não tem doutrina, né? Mas estamos aí, Turra, tá? Vamos seguir conversando, vamos seguir fazendo alguns projetos, né? Eu acho que a gente agora eu estou botando um curso de franquia na ESA São Paulo, capital mesmo, em dezembro, tá? E vou te chamar para a gente conversar também nisso, né? Eu acho que a tua experiência prática aí com franquia são Paulo é o lugar das franquias, né? Todo advogado de franquia que está em São Paulo. Cara, e é maluco, porque aqui eu tô em Campinas, né? Mas eu tenho tido muitas, eu advogo para muito franqueador no Brasil todo, mas outro dia eu tava impressionado como São José do Rio Preto, que é muito por conta do Semenzato, mas não só ele. Paraná. Os contratos vão caindo, sempre aí eu pego o DDD 17, eu falo assim, nossa, minha família é de Ribeirão, que é um pouco mais interior, e aí eu olho e falo assim, caraca, é muito louco como o interior de São Paulo meio que nichou assim para essa parte de franquia e Não, São Campinas é muito Paulo. tech, né? Aqui por causa do Unicamp, que tem Sim. muito curso de tecnologia, eu faço muito societário para empresa de tecnologia. Mas você vai para Rio Preto, cara, a Ribeirão é agro, total. E Rio Não. Preto é uma coisa assim, franquia e saúde. Franquia e saúde, muitas franquias de saúde também, né? Porque é um estado empreendedor, né? Um estado que não tem medo de botar os negócios à frente, é um estado que investe aí, como eu falo assim, sabe? Para um empresário paulista investir 100 mil reais numa startup, é assim, um empresário gaúcho investir 10 mil reais numa startup é quase impossível conseguir. Então, assim, o estado de São Paulo é um estado empreendedor, é um estado que toca os negócios para frente, que não tem medo de investir, que entende que a perda é natural na sua empresa e os negócios estão aí, né? Por isso que todo contratualista quer estar próximo de São Paulo, porque realmente é aí que se faz negócio e cara, as aulas que eu monto, as palestras que eu monto, os contratos que eu monto no meu escritório, a minha jurisprudência eu uso só de São Paulo, não uso do Rio Grande do Sul. Porque aí, Isso no Rio Grande do Sul ainda ousa, né? Tem umas jurisprudências. O Rio Grande do Sul ainda é um estado que a gente tá sempre vendo algumas jurisprudências assim, bem nesse sentido. agora voltou a crescer, principalmente no direito societário. É, societário é muito. O É. Ney Wittmann, né, um desembargador que é um acadêmico também, que está. Mas o direito contratual tá esquecido aqui, cara. Tá esquecido em todo o Brasil, na verdade, né? E aí a gente vê umas loucuras acontecendo aí na jurisprudência. Mas a gente tá tentando fazer um renascimento da teoria geral dos contratos, né? Muito calcado nessas outras ciências que a gente estuda, né? O meu doutorado é de administração, mas também é de sociologia. Eu fiz 6 cadeiras da sociologia, né, para entender como que se dá essa reorganização no mundo digital. E eu acho que a gente está caminhando para um renascimento da teoria geral do direito contratual, né? E vamos ver se a gente consegue ainda influenciar um pouquinho nesse Código Civil que está no Congresso. Aí a gente vai conseguir, via OAB, corrigir algumas coisas que estão erradas, né? E é isso, É. Turra. Arnaldo, obrigado pelo tempo. Eu estou à disposição na nossa luta aí para ter uma construção, né, de conhecimento mais galgado no empresário do Simples Nacional. Eu uso muito isso porque acaba sendo uma realidade esquecida por algumas pessoas. Mas o que você precisar de mim na ESA, enfim, aí no Sul, eu estou super à sua disposição. Obrigado pelo tempo, viu? E pela Muitíssimo oportunidade de falar obrigado, para eu que tanta gente. agradeço pelo tempo, tá? Vamos fazer mais um agradecimento aqui ao nosso amigo Wagner Armani, que nos conectou. Eu acho que é isso, 2025 tem que estar ele, tu e eu em algum curso aí, falando sobre empresas e Bora contratos fazer. empresariais. Tá Aqui a feito o gente não projeto. prazer. Um Obrigado, viu? abraço, meu amigo, muito obrigado. Até mais.
Deixa eu